Olá, meu nome é Luiz Fernando e vim hoje discutir um assunto bastante interessante. Será mesmo que o exercício físico ajuda na parte de memória? E esse mesmo exercício físico feito em casa, por exemplo, quais seriam os exercícios físicos ideais para um idoso, uma pessoa idosa que mora sozinha, tem dificuldades para ir até um consultório aí de fisioterapia, por exemplo, ou de um educador físico, ou tem mesmo dificuldade de que esse profissional vá em casa? Será que esse exercício ajudaria mesmo na memória? E quais seriam os exercícios indicados? Bom, hoje nós sabemos que o exercício físico, a contração muscular, libera algumas substâncias, como por exemplo a irisina, e ela atua diretamente no sistema de memória, no sistema de concentração e foco, no sistema imunológico, enfim, são diversos benefícios aí descobertos relacionados à contração muscular. E hoje nós trazemos um convidado especial, o Rodinan, que ele é um educador físico, ele tem trabalhado com diversos idosos aqui na cidade de Araçatuba, e eu vejo no dia a dia os resultados positivos que vem trazendo a esses pacientes. Né? E hoje vamos discutir com o Rodinan sobre quais exercícios, né, que essa pessoa idosa poderia estar fazendo em casa. Olá, vocês que estão me assistindo. É um prazer estar aqui com o Dr. Luiz Fernando e com vocês. Sou grato pelo convite. E o exercício físico ele é muito importante, né, para todos nós, principalmente para os idosos, né? E sempre quando o idoso pretende fazer alguma atividade física, um exercício físico, é sempre recomendado fazer o alongamento, né, que é de extrema importância. Também está fazendo trabalho de fortalecimento, porque a maioria dos idosos eles sofrem quedas, né? E o trabalho de propriocepção, o trabalho de equilíbrio, né? Isso é de extrema importância. Então, trabalho de alongamento, trabalho de fortalecimento e equilíbrio. Ou seja, não é só a questão da memória que ajuda, né? Tem a questão da concentração, do equilíbrio, e melhorando o equilíbrio previne muitas quedas. Isso, e na memória também tem vários exercícios de extrema importância, né? Que é o exercício de marcha, né? Você vai trabalhar a marcha com o idoso, né? Você vai trabalhar exercícios de mobilidade, né? Então você pode colocar o idoso em pé, pedir para ele estar andando em círculo, né? Fazendo 8, colocando cones para ele. Além de trabalhar o sistema cognitivo motor, né? Sim. Isso vai estar estimulando a reação dele, reação física, né? A reação mental do idoso. Bacana. E quais exercícios? Fala de novo para quem está em casa, né, assistindo nós, né? A questão dos exercícios. O que poderia ser feito em casa? Porque você falou do cone, mas a pessoa às vezes não tem o cone em casa. E ela está sozinha, o que ela poderia fazer? Será que aquele exercício de levanta e senta ajudaria alguma coisa? Nossa, esse exercício é excelente, né? Se o idoso não tiver nenhuma restrição, né? Por isso tem que ser bem avaliado, né? Pelo geriatra, né? Ser passado para os familiares ou pelo profissional que está, né, trabalhando com esse idoso. Porque, assim, são atividades que eles fazem no dia a dia, né? Como sentar num vaso. Então, o exercício de agachamento é muito importante para o idoso. Entendi. Ok, muito bom. Ok, fechou? Beleza. Bom, pode começar outra? Pode fazer. Ô, Rodinan, outra coisa. Para aquele idoso frágil, tá? Vamos colocar que esse já pode estar indo numa academia ou até mesmo conseguindo trazer algum profissional para dentro de casa. Quais exercícios você indicaria para melhorar a performance desse idoso? Assim, de uma maneira mais resumida, eu sei que o assunto é bem amplo, né? Mas... às vezes a pessoa pede para eu estar visitando o celular, né? Às vezes fala, não, Rodina, eu não tenho condição de estar pagando, né? Então eu gostaria que você me desse uma luz, né? Então eu faço uma boa avaliação física, que é de extrema importância, uma anamnese, né? E se eu estiver trabalhando com esse idoso,
e ele tiver uma fragilidade, eu vou trabalhar exercícios mais isométricos, né? Que não há movimento da articulação. Ah, sim. E dando um exemplo de exercício isométrico, é aquele que não Assim, pega peso? ele pode estar sentado na cadeira, né? Vai estender uma perna e vai segurar a perna sem movimento articular, por exemplo, por 30 segundos. Depois eu vou lançar um ou dois vídeos, né, mostrando mais ou menos o que esse idoso pode estar fazendo em casa. Ok. Né? Tem casos assim que o idoso está extremamente fragilizado, né? Não consegue nem erguer a perna. Aí o que eu peço para os familiares, ou até eu mesmo, se eu estiver trabalhando com esse idoso, é os exercícios passivos, né? Eu vou pegar a perna do cliente ou o braço, o membro inferior ou superior, e vou estar movimentando junto, fazendo um acompanhamento junto com esse idoso. Ok, muito bom. Esse idoso frágil, o exercício com pezinhos não seria eficiente também, não? Nossa, é uma excelente pergunta. Às vezes, né, tem várias coisas que pode estar substituindo o pezinho. Você pode pegar uma garrafinha de 500 ml, né, com água, né, aquelas garrafinhas de água, e está substituindo o peso, né? Sei. Se começar a ficar leve, você vai aumentando 600 ml até 1 litro, né? Sim. Então isso vai depender muito da percepção de esforço do idoso, né? Sei. E se a pessoa não tiver o cone, né, ou não tiver os pezinhos, não tiver uma caneleira, ele pode estar substituindo com aparelhos caseiros, pode estar colocando as garrafinhas no chão, né, para ter um ponto de referência, pode estar usando essas garrafinhas para fazer os exercícios. Entendi. Pode estar usando um elástico também. Tem vários métodos que vai ser custo-benefício e vai ajudar esse idoso. Entendi, muito bom. Você trabalha com a parte de equilíbrio também, né? Trabalho também. Ok. E quais exercícios você elabora no dia a dia ali para essa pessoa que está em domicílio, tem dificuldade para sair? Normalmente, né, sempre quando eu vou até Chama treino de balanço, né? Isso, leva uns discos, né, que são de equilíbrio. Você acha ou numa loja de exercício físico, de geriatria, um disco que ele tem de madeira e tem inflável. Aí eu coloco o idoso em cima daquele disco, né, e peço para ele estar equilibrando, ou o familiar fica ali para não deixar ele cair, né? Entendi. Se não tiver esse disco, ele pode fazer sem o disco. Só que aí eu peço para ele estar fechando os olhos, né? Para estar equilibrando, trabalhando o trabalho de propriocepção. Sei. Ou o familiar fica ao lado também, né? Então, vamos supor, ele está lá parado. Fecha os olhos, né? Ele fecha os olhos. Tá muito fácil, ergue uma perna, faz unilateral. Então, a perna fica no chão e outra, né? No ar, né? E a gente vai aumentando o grau de dificuldade de acordo com a percepção de esforço do idoso. Porque no dia a dia, eu pego muito, vamos dizer que até mais de 50% das pessoas idosas que vão no consultório, isso eu estou falando com experiência de 15 anos, né, atendendo, não é 1 ano, 2, são 15 anos, que a pessoa chega, independente se vem com família ou não, você percebe que ele está tendo dificuldade de marcha, no equilíbrio, mas você percebe que é pouca coisa, mas aquilo, num futuro muito breve, vai dar muitos problemas para ele, como queda, fratura de fêmur, né, quadril. E daria para iniciar o trabalho nessa pessoa, até como em termos de prevenção. Eu percebo que muitos, a grande maioria, não percebe que está ficando frágil, né? Então não tem essa percepção, acha que é normal da idade e vai se acostumando com aquilo. E você percebe que para aqueles que têm adesão nos exercícios físicos, você sabe que é uma minoria, né, daquelas pessoas que seguem a risca, né, ao longo dos anos. Você percebe que essa pessoa vai melhorando. Aquele cidadão que chegava lá de andador, né, em 1 ano, no outro ano, ou até mesmo no mesmo ano, chega andando normal, ou até mesmo dirigindo. Né? Naqueles casos que a pessoa fala, não, eu vou seguir a risca o que o pessoal está falando. Não hoje, não é, mas 1 ano, 2 anos, seguindo a risca mesmo, você vê essa pessoa melhorando. É incrível, né? Tanto é que antes de chamar o paciente, eu leio no prontuário lá, o senhor fulano de tal, está escrito lá cadeirante, né? E eu vejo que ele passou muitos meses atrás e está retornando e na hora que eu vou chamar, entra um cidadão andando, né? Então, ou seja, eu acho até que eu confundi na hora de chamar o paciente, porque é a melhora que ele teve, né?
E o humor melhora a caminhada, melhora consequentemente o humor. Essa pessoa já começa a se socializar melhor. Então não estamos falando aqui só de prevenção de quedas. Né? Estamos falando aqui num negócio muito mais amplo, que é melhora da força muscular, consequentemente melhora do humor, né? Foco, atenção, melhora da vida social, e esse cidadão ele é reintroduzido na sociedade. Muitos, poxa, a pessoa trabalhava com tal coisa, se aposentou e entrou naquela situação de certo comodismo, entre aspas, vamos dizer dessa maneira, e acreditando que a vida tem que ser assim mesmo, e não tem que ser assim mesmo. E quando essa pessoa leva a sério o que é falado pelo médico e pelo educador físico, pelo fisioterapeuta, por outros profissionais, né, também, você vê esse cidadão melhorando. E voltando poxa, eu quero voltar a trabalhar com o que eu fazia ou trabalhar com outra coisa, você vê essa pessoa voltando no mercado de trabalho com 70 anos. Verdade. O que estava limitando ela era uma falta de exercício físico, uma falta de orientação nutricional e por aí vai. O ideal, né, eu sempre falo para meus clientes, né, é trabalhar de forma preventiva, né, não deixar chegar no limite, né. E o doutor falou uma coisa muito importante, que o exercício físico ele serve para várias coisas, né, libera vários hormônios, igual exatamente, a erisina, né, por exemplo. 2 décadas atrás, nós achávamos que os exercícios físicos era só para estética, né, de 2, 3 décadas atrás. Hoje nós sabemos que melhora o foco, melhora a atenção, melhora a memória, melhora um monte de coisa. Então você socializa esse idoso. A imunidade. Socializa esse idoso, reintroduz ele na sociedade, você tira ele do estado de depressão, porque você libera vários hormônios. Exato. Né, tem a serotonina, dopamina, e aí vai. Que são os hormônios de bem-estar, sim, né? Sim. E o idoso, a gente tem que trabalhar para socializar ele também, para dar um bem-estar físico e mental para esse idoso. Exato. Você sabia que houve uma época que nós diferenciávamos as pessoas idosas pela idade. Então, há 2, 3 décadas atrás era assim, olha, até os 70 anos você tem que usar tal remédio, passou dos 80 era outro remédio, não, agora mudou, agora a palavra não é nem mais idade que nós estamos utilizando, agora é funcionalidade. Porque veja bem, eu tenho um paciente de 82 anos que joga tênis e eu tenho um de 65 que está limitado numa cadeira de rodas ali, porque, sabe, então, o que levou ele na cadeira de rodas, 80% foi esse sedentarismo crônico, depressão, ansiedade, e, sabe, foi se acostumando com a vida, assim. Então, para você ver que esse de 82, por exemplo, né, tem o bem-estar que ele leva, olha só a diferença, né? Eu tenho cliente de 93 anos que anda, né, que faz suas atividades normais, né? E você pega aquele de 70 anos que já está limitado, né? Aí você puxa o histórico, né, na anamnese ali, que é uma avaliação, né, que você faz com o cliente, umas perguntas, né? Aí você vê o histórico, né? Você vê que esse idoso de 70 que não anda, ele não se preparou para longa vida, né? Para a velhice, né? Sim. Então, todos nós, né, temos que nos preparar e trabalhar de forma preventiva, né? Porque o exercício físico a gente não pode ver como um gasto, tem que ver como investimento, né? Sim. Investimento no nosso bem-estar e na nossa saúde. Você falou de outro aí de 90 e pouco. Eu tenho uma lá de São Paulo, paciente minha, de 96, né? Se esse vídeo chegar até ela lá, vai chegar... surfista. Resumindo, né? Então olha a diferença, que hoje em dia não é mais a idade, é a questão da funcionalidade. Então é um apelo, né, que eu faço para os familiares, né? Chega para o idoso, né? Motiva ele a se movimentar, né? Sim. E muitas vezes ele não vai querer, né, no começo. Porque assim, ele está num processo de acomodação, né? Isso. Mas a gente ir com um jeitinho, né? Sim. Ir conversando, convencer. Aí ele vai fazer a primeira sessão, vai ver, vai sentir um bem-estar. Muitos já aderem logo na primeira sessão. Já aderem. Ok, então, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite.